Boa tarde, aqui vamos começar mais uma videoaula, certo? E essa aqui é a terceira aula do nível 1. E antes de começar a explicar o conteúdo, eu gostaria de pedir que se inscrevessem aqui no canal, no botãozinho vermelho que tem embaixo, e que compartilhassem esse vídeo para pessoas que vocês sabem que têm interesse no conteúdo de astronomia e astronáutica, ou com pessoas que vocês sabem que estudam de sexto a nono ano, que basicamente esse é o foco dessas videoaulas. Futuramente eu farei mais vídeos sobre outros conteúdos, principalmente de matemática e física, quando eu concluir esse curso de astronomia. Então eu vou botar para gravar a tela do slide e vamos começar a terceira aula. Um momento. Pronto, deve estar aparecendo já para vocês aí na direita. E vamos começar a gravar então. É a turma preparatória da OBA, o professor Maicon Viana, que sou eu, aula 3 do nível 1. Essa aqui é a última aula que vamos ter sobre o conteúdo de astronomia do nível 1. As próximas aulas já serão os conteúdos de astronáutica, certo? Continuando. O conteúdo da aula de hoje ela é basicamente sobre o céu, como reconhecer as coisas no céu e constelações, beleza? Primeiro a gente tem que entender o ambiente que nós estamos localizados. Nós estamos no planeta Terra, como bem sabemos, e o planeta Terra orbita um Sol. Esse Sol ele tem um sistema ao redor deles, de corpos que orbitam ele por total. E esse sistema, né, de órbitas se chama sistema solar, certo? Porque é o sistema do nosso Sol. Aí aqui tem uma representação sobre como funciona mais ou menos, só que não é bem assim, isso aqui é um esboço bem diferente, né, do que a realidade, porque aqui, por exemplo, as órbitas estão em circunferência, e não é assim, são elípticas, certo? É um redondo, né, só que mais achatado. E não é tudo na mesma posição. Tem umas que são mais inclinadas, tem outras que são mais para cima, outras que são mais centralizadas, certo? São órbitas totalmente variadas. O que elas têm em comum é que são elípticas. Aí tem planetas que estão mais próximos do Sol e tem planetas que estão mais afastados. E isso gera o que a gente chama de ordem dos planetas solar, do planetas do sistema solar, certo? Em referência ao Sol. A ordem certa que eu botei aqui, que tem na direita aí, tem a ordem dos planetas em relação ao Sol. Beleza? Então vai do mais próximo até o mais longe. O mais próximo é o Mercúrio. Ele está muito próximo do Sol. Tem Vênus logo em seguida. Tem a Terra, que é o que nós vivemos. Marte, que é o planeta vermelho. Tem Júpiter, que é o maior deles. Saturno, Urano e Netuno. Os 4 primeiros são planetas rochosos. Então, no caso, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles são planetas que são compostos por coisa sólida, né? Ele é rochoso, tem montanhas e essas coisas. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos, ou seja, eles são mais compostos do que gases, mas é claro que ele tem as partes sólidas dele, como os núcleos, certo? E antigamente, né, até 2003, se eu não me engano, tinha um nono planeta, que era o Plutão, que agora ele já não é mais considerado um planeta, ele é um planetóide, certo? E ele fica atrás de Netuno, bem mais distante. Configurações dos movimentos. Bem aí tem na esquerda, né, tem um esboço do sistema solar, esse que está se movimentando, e dá para perceber que tem uns corpos que se movem mais rápido e outros corpos que se movem mais devagar. E realmente é assim, certo? A Terra tem a rotação dela, a translação, quer dizer, né, em volta do Sol, tem a velocidade dela, só que os outros planetas vão ter uma velocidade diferente. E o ano deles, né, vai ser também mais longos ou mais rápidos, à medida, dependendo da distância deles em relação ao Sol e a velocidade que eles orbitam o Sol. A Terra, como sabemos, o tempo de duração do ano dela é de 365 dias e 6 horas aproximadamente. Mas, por exemplo, Vênus tem a rotação dele de 88 dias, se eu não me engano. E vai variando, certo? Tem uns que são mais rápidos, outros mais longos e assim por diante. Geralmente, os que estão a maior distância vão ter a translação mais longa, só que é possível que não seja só assim, porque apesar de estar muito distante, pode ser que ele seja mais rápido na translação do que os outros planetas, certo?
E na direita aí, a outra imagem, tem uma coisa muito importante que é preciso vocês saberem, que o nosso sistema solar não é só o Sol e planetas, certo? Ele tem milhares e milhares de corpos que estão nesse sistema solar. Aí aqui nessa imagem, você pode ver que tem ali o planeta, tem o Sun, né, que é o Sol, aí tem Mercúrio, Vênus, Marte, Earth, que é a Terra. Aí você percebe que entre Marte e Júpiter, que é a mais afastada aí, tem uma nuvem aí branca e tem uma nuvem verde que são e laranjas que são chamadas de Trojans, Greeks e Hildas, certo? Na mesma órbita de Júpiter. O que é isso? Tudo isso aí são asteroides, certo? Esse parte branca entre Júpiter e Marte é um cinturão de asteroides que ele é um dos mais conhecidos do nosso sistema solar. Tem um outro depois de Plutão, que orbita o nosso Sol também, só que bem mais afastado. Só que esse cinturão aqui de asteroides, ele é curioso porque ele carrega vários e vários planetoides. Um deles, por exemplo, é o Ceres, que foi visto na nossa atividade de introdução ao conteúdo, certo? E todos esses asteroides, eles estão orbitando o Sol também. Só que eles são pouco comentados porque eles não são visíveis daqui da Terra e que eles também são pequenos e não são planetas, certo? Os planetas, eles são bastante visíveis e eles são mais conhecidos porque eles são considerados como os andarilhos do espaço. Aí cada planeta, como eu disse, tem alguns que são rochosos, outros são gasosos, e eles vão ter propriedades diferentes. Essa imagem aqui não está com os dados atualizados, principalmente no que diz a respeito aos números de satélites naturais. Ele tem uma quantidade de satélites naturais bem mais abaixo do que o considerado atualmente, principalmente ali em Júpiter e Saturno. Você pode ver que o penúltimo informação, número de satélites naturais, Júpiter tem 63 e Saturno tem 47. Atualmente, Saturno tem mais do que Júpiter. Eles têm por volta de 80 e 90 por aí. Aí podemos ver os dados aqui na ordem de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aí, por exemplo, em Mercúrio, tem a distância dele em milhões de quilômetros do Sol, que é de 57,9. Aí Vênus é 108, a Terra é 149, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E isso é uma unidade astronômica, certo? Por exemplo, se queremos, a gente pode usar como distância o ano-luz, né, minuto-luz, segundo-luz. Só que se a distância não for tão grande assim, podemos utilizar então essa distância astronômica da distância do Sol para a Terra, que a gente chama, por exemplo, de unidade astronômica. Aí, por exemplo, tem um planeta ou um sistema que está a milhões e milhões de quilômetros daqui. Aí podemos dizer que ele está a 7 unidades astronômicas. Então é 7 vezes 150 milhões de quilômetros, certo? Que é a distância da Terra para o Sol. Ela é uma medida padrão. Como eu disse na aula passada também, o Sol tem a medida padrão, né, a massa solar dele, porque o Sol ele tem a sua massa, né? Aí quando tem umas outras estrelas que são mais pesadas do que o Sol, né, ou mais leves, a gente diz que ela tem, por exemplo, 3 massas solares, ou seja, ela tem 3 vezes a massa do Sol, do nosso Sol, ou tem 0,78 a massa do Sol, beleza? E assim por diante. São medidas astronômicas porque elas são muito grandes e exorbitantes do nível do universo. Tem aí também período de translação e de rotação. Vocês podem perceber que Vênus e Urano, ele tem uma setinha do lado aí. Isso significa que eles estão indo no sentido contrário do que a gente anda. Por exemplo, está aqui o Sol e nós andamos assim, certo? Ou seja, se nós estamos andando assim, o Vênus está andando assim, ele está andando no sentido oposto. E esse efeito é o que causa as fases de Vênus. Vênus é uma estrela, é um planeta que é visível daqui da Terra e ele era curioso porque ele apresentava algumas fases e a gente não sabia por que isso acontecia. Hoje nós sabemos que isso acontece porque ele anda no sentido oposto ao que nós estamos andando em relação ao Sol. E isso causa um efeito diferenciado. Também tem outros aí de período de translação, tem um período de rotação também. Tem o diâmetro equatorial, que no caso é a distância, o diâmetro do planeta, certo? Aproximadamente. A massa do corpo por unidade.
E você percebe aí que, por exemplo, Júpiter ele é muito, muito pesado, certo? Ele é tipo, juntando todos os planetas do sistema solar, não dá o Júpiter. Ele é maior que todos ao mesmo tempo. Só menor, claramente, que o Sol. Aí tem o número de satélites naturais. Por exemplo, Mercúrio não tem, Vênus não tem, Terra tem um, que é a Lua, como conhecemos. Marte tem duas luas. Júpiter tem, nesses dados aqui que está desatualizado, tem 63. Saturno tem 47. E o último dado que temos aí é a estrutura interna, ou seja, como é que funciona esse planeta, né? Se ele é rochoso, se ele tem um núcleo líquido, tem um núcleo sólido, se ele é composto por gás, se ele é rochoso em volta e assim por diante. Aí tem a legenda embaixo, que é crusta, que é o marronzinho, manto, núcleo externo, núcleo interno, manto e um manto diferentes. Que um manto verde é de hidrogênio e hélio, e o manto azul é de água, amoníaco e metano, certo? Aí você pode só conferir essas imagens da estrutura interna e comparar com a legenda para saber como é a composição de acordo com nossos dados atuais, certo? Isso aí são as informações que mais condizem com a realidade da nossa tecnologia atual, mas não quer dizer que seja a verdade absoluta. Pode ser que estejamos enganados. Por exemplo, ano passado a gente descobriu alguns dados sobre Júpiter, por causa que a gente tem sonhos agora observando melhor, e descobrimos algumas outras coisas sobre ele que a gente não sabia. E isso acontece várias e várias vezes, certo? A gente pode estar enganado sobre essas informações, como podemos também estar certo, certo? Continuando. Agora, gente, já se situamos melhor sobre como funciona o sistema solar, né? Que a gente não tem só planetas, né? Sim, outra informação importante. Planetas quer dizer andarilho, certo? E por isso eles eram chamados de andarilhos, porque a gente percebe o movimento deles com melhor frequência do que as outras estrelas. Como assim? As outras estrelas estão muito, muito, muito distantes. Então, se ela movimentar um pouco, essa distância dela não vai ser perceptível, certo? Ao mesmo que eu pegar um objeto a muita, muita distância de mim e eu movimentar 1 centímetro dele, eu não vou perceber essa diferença, beleza? Agora, se eu pôr um objeto bem aqui à minha frente, se eu movimento ele, eu vou perceber essa diferença. Então, esse é o ponto. Os planetas, eles estão muito mais próximos da Terra do que as estrelas, com exceção do Sol, claro. E essa diferença de distância faz se tornar perceptível que o movimento dos planetas é mais visível. Ou seja, os planetas, a gente percebe que eles estão se movimentando de posição de 2 em 2 dias. Como assim? Se eu pegar uma câmera e apontar para o céu todo dia, exatamente no mesmo horário, e tirar a foto, por exemplo, de Júpiter, eu vou perceber que no mesmo dia, que em dias diferentes, né, no mesmo horário, a posição de Júpiter vai estar diferente. Com as outras estrelas, não. Elas vão ter uma diferença tipo minúscula, quase desprezível, que acumula bastante, por exemplo, em 6 meses a diferença já é perceptível, só que os planetas não. Então, como eles se movimentavam, tinha os movimentos, alguns que os movimentos eram simples, outros bem distintos, como Marte, que ele fazia um movimento assim, e não assim, né? Ele fazia um movimento bem doido. Eles eram chamados de andarilhos, certo? Aí temos aí como diferenciar estrelas, planetas e satélites no céu. Esse ponto de estar sempre em movimento é um dos pontos importantes para diferenciarmos, só que não é o mais ideal, porque esse exigiria que a gente se atente várias vezes, né, várias vezes durante os dias. E tem um outro que é mais fácil de visualizar. Voltando aqui atrás, preciso informar que os únicos planetas visíveis a olho nu, ou seja, com a nossa única visão que temos, sem com a ajuda de aparelhos, como telescópios e essas coisas, os únicos planetas visíveis daqui da Terra é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Urano e Netuno não são visíveis da Terra. Aí como podemos diferenciar? Vamos lá. Os planetas, como sabemos, não têm luz própria. A gente vê eles porque eles estão refletindo na sua superfície a luz do Sol. Alguns planetas refletem mais do que os outros, dependendo da composição química, né, que tem na superfície. Tem alguns elementos que refletem mais a luz, tem outros que não, que absorvem mais e assim por diante. E essa luz das outras estrelas, elas são muito distantes da Terra. E quando elas chegam aqui na Terra, elas chegam fracas, com frequências mais baixas e assim por diante.
e nós temos uma atmosfera, certo? E quando a luz entra em contato com essa atmosfera, a luz pode ser refletida ou não, beleza? E ocorre uma dissipação da luz aí. É o que causa nas estrelas essa ofuscância, ela fica piscando, cintilando, certo? Quando observamos uma estrela, a gente percebe que ela fica pulsando, ela fica piscando assim a luz, certo? Um planeta não. Quando observamos ele não vai ter essa ofuscação, ele não vai ficar piscando nem cintilando, porque ele está muito mais próximo e a luz que ele reflete já vem com uma intensidade maior, beleza? Então, a primeira diferença importante é entre uma estrela e um planeta quando você observa o céu. Os planetas não cintilam, as estrelas sim, beleza? Aí tem aqui os exemplos de planetas, tem as estrelas, né, sendo observadas aí, e tem os satélites. Como a gente pode reconhecer um satélite no céu? Os satélites eles são bem mais visíveis durante o dia, porque eles refletem a luz do Sol também, né? Já que eles têm uma superfície que pode refletir. Só que ele é um corpo pequeno. Então, talvez não deva para a gente poder ver essa reflexão dele a olho nu. Mas como podemos diferenciar? Você pode ver tipo um pontinho também, assim como você vê um planeta ou a Lua e assim por diante. Você vê um ponto no céu. E a variação dele é muito grande. Tem satélites que fazem a órbita da Terra em 15 minutos, 20 minutos. Tem outros que são geoestacionários, que fazem 24 horas a órbita da Terra. Essas diferenças de satélites, né, de como quais são os tipos de satélites e como cada um funciona, eu vou explicar mais à frente na aula de astronáutica, certo? O ponto importante dessa parte aqui é explicar como diferenciar um satélite de um planeta, de uma estrela. Para podermos diferenciar, perceber que eles se movimentam bem mais rápido, que eles são pouco visíveis e eu só vou poder ver eles tipo no máximo durante 1 hora. O maior satélite que temos em volta da Terra é a base, né, internacional que a gente tem na órbita da Terra. E essa base, ela tem aproximadamente o tamanho de uma quadra de um campo de futebol, certo? Ela é o tamanho daquele campo, então é mais ou menos grande, né? E os outros são bastante pequenos. Alguns são do tamanho de uma casa, outros menores e assim por diante. Outros podem ser do tamanho de um quarto ou até menor que isso. E como eles são pequenos, se torna mais difícil de ver. Você pode ter essa sorte de conseguir ver um satélite a olho nu, eles são possíveis de ver, só que é difícil, certo? E eles passam pouco tempo visível por causa que eles se movimentam muito rápido, ou que pode ter o pôr do sol e a luz não vai mais se refletir tão bem e você não vai mais poder ver ele. Aí, gente, vamos introduzir agora sobre constelações e o reconhecimento do céu. A gente aprendeu até agora que o sistema solar ele é um pouco mais profundo do que a gente imaginava até então, que achava que era só planetas e pronto. E também o nosso universo, tudo que nós vemos no céu, né, é só uma parte do universo, porque as outras partes estão muito longe para serem possíveis ser vistas, ou só é possível ser vistas com a ajuda de aparelhos. Só que desde a antiguidade, os nossos antepassados já observavam o céu e eles eram influenciados totalmente por esse céu, certo? Porque eles não tinham ferramentas adequadas para poderem criar teorias, né, baseadas na observação e desenvolverem teorias bem baseadas em ciência, né, para ter certeza das coisas, e eles eram muito misticistas, eles acreditavam em superstições e assim por diante, religiões e enfim. Aí tem um exemplo aqui dessa imagem, que é constelações e reconhecimento do céu. Temos uma imagem aqui, né, do que pode ser uma representação do universo, e você vê várias imagens, certo? Nessas imagens tem cada um desenho diferente, e cada um desses desenhos diferentes é o que a gente chama de constelação. Uma coisa importante que precisamos entender é, quando a gente fala de uma constelação, não estamos querendo dizer que aquela parte do universo está próxima da outra. Por exemplo, eu falo da constelação de Órion. Aquelas estrelas que fazem aquele desenho não quer dizer que elas estão próximas. Elas estão muito distantes uma da outra e assim por diante. A gente começou a caracterizar elas como constelação porque, como eu tinha dito anteriormente, os planetas é mais destacável esse movimento deles, porque eles estão mais próximos da Terra e qualquer movimento que eles fazem é mais perceptível para nós.
Só que as estrelas muito distantes, parece que aquelas estrelas não estão se movimentando, aquela região. Você pode perceber que elas vão estar quase na mesma posição todo dia. Então, como a gente percebeu que aquela imagem gira, a gente vê ela no céu no mesmo horário, na mesma posição, e elas não alteram isso, sempre estão na mesma posição quando vemos ela, isso significa, sempre foi um traçado para a gente de um desenho. E nesse ponto, a gente pode considerar ele como uma região do espaço, certo? Então, basicamente, a ideia de constelação é uma forma de mapear o nosso espaço, né, o céu, em regiões que nós reconhecemos dependendo da posição que nós estamos na Terra e que isso não são imutáveis, porque elas vão estar sempre naquela posição, então vai ser sempre perceptível aquela posição. Então, por exemplo, eu posso falar que eu captei uma frequência de onda diferente da constelação de Touro. Então, os telescópios da Terra vão apontar para essa constelação, porque eu sei que aquela estrela vai estar sempre ali, certo? Então, essa é a utilidade das constelações. Antigamente, elas tinham uma utilidade um pouco mais diferenciada. Elas serviam para diferenciar as estações do ano, saber quais são as épocas de colheita, quando vinha o inverno, quando vinha o calor intenso e assim por diante. Como eu disse, constelações é basicamente esse mapeamento do céu. Não necessariamente significa que as estrelas estão próximas, significa que elas vão estar sempre próximas ali, tipo, aparentemente a olho nu. Só que se a gente se aproximar, por exemplo, de uma estrela, vamos perceber que a outra está muito mais distante dela também, ou mais próximo, certo? Então pode ter essas diferenças de distância. Na verdade, a maioria tem. E nessa imagem aqui temos mais representações de distâncias. Continuando, vamos ver como essas constelações influenciam nas estações do ano. Você tem uma representação do Sol, né? E tem uma bolinha azul, né, mais roxinha, em volta dela, que tem umas datas aí, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante, até formar os 12 meses. E cada uma delas está uma diferença diferente, uma posição diferente em relação ao Sol. Então, por exemplo, nós vivemos no hemisfério sul, aqui no Brasil, por exemplo. E aqui no hemisfério sul, durante o inverno, que é de janeiro, fevereiro, março, abril, por aí, né? De dezembro, é mais visível a constelação de Escorpião no céu, certo? Então, os povos antigos, quando eles olhavam para o céu e viam o signo de Escorpião, né? Viam o desenho que eles consideravam sendo Escorpião, eles sabiam que estava em época de inverno ou outono. E quando está mais para julho, agosto, setembro, outubro, né? Novembro, é mais visível a constelação de Órion. E então, né? Eles perceberam que e a constelação de Órion, quer dizer, é um período onde está o verão e a primavera, ou seja, a época que está boa para colher. Aí, eles, com essa diferença, eles sabiam qual era o tempo ideal para fazer as plantações, fazer o cultivo e assim por diante. E quando era o tempo que estava inverno, eles precisavam se preparar para o inverno. E eles faziam isso baseado nas constelações. Eles observavam o céu e sabiam quando ia acontecer. Para eles, isso era um tipo de presságio. Eles sabiam que aquela época do ano ali vai acontecer, por exemplo, o inverno. Então foi assim que surgiu a ideia de estações do ano. E outro ponto importante é que aqui na imagem anterior você percebe que o Sol ele tem uma posição aparente em relação a nós. Como assim? Vamos lá. Está aqui o Sol. Estamos bem aqui eu, certo? Aqui na Terra. Aí eu estou vendo aqui o Sol e bem aqui tem a parte do universo, né? Que está mais afastado. Bem aqui tem uma constelação, porque o mapa todo é mapeado com constelações. Mas quando eu estiver não aqui e eu estiver mais para a esquerda ou para a direita, né? Eu vou ver o Sol em outra posição e ele vai estar refletindo aqui outra parte do universo, outra constelação. Então, à medida que eu vou orbitando o Sol, eu vou passando por algumas constelações onde o Sol está posicionado, aparentemente, dependendo da nossa posição na Terra. Eu estou aqui na Terra, eu observo o Sol e tem alguma coisa atrás dele. Aí essa constelação, que faz o caminho do Sol ao longo dos 12 meses do ano, né, que forma a elipse, e volta tudo de novo, esse ciclo, né, que faz, o Sol vai estar em uma constelação, basicamente, em uma certa época do ano. Por exemplo, em janeiro ele vai estar em uma, fevereiro em outra, outubro em outra constelação e assim por diante. E essas constelações é o que nós chamamos de zodíaco, são as constelações do zodíaco. Antigamente eram 12, certo?
E são as que a gente mais conhece como signos, que são, por exemplo, Escorpião, Libra, Sagitário, Capricórnio, Touro, Câncer, Leão e assim por diante. São as 12 que nós conhecemos. Só que tem um porém. O Sol, ele não está parado sempre, ele está em movimento, certo? A gente gira em torno de nós mesmos e giramos em torno do Sol. O Sol, ele também gira em torno da galáxia, da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E a Via Láctea também gira em torno do universo. Ou seja, o Sol também tem um movimento. À medida que o tempo vai passando, a posição do Sol também vai mudar. E as constelações do zodíaco são exatamente as constelações que o Sol vai passar ao longo dos 12 meses que a gente está orbitando ele. E se o Sol está em movimento, por consequência, o zodíaco também vai mudar, certo? Já que ele é justamente a posição aparente do Sol em relação à Terra. Com consequência disso, atualmente, o Sol não passa mais por 12 signos do zodíaco, e sim 13. Ou seja, tem um 13º signo aí, que ele é exatamente o que chamamos de o 13º zodíaco, que é o Serpentário, certo? Então, não existem mais 12 signos, isso é coisa da antiguidade. Atualmente são 13 signos, apesar de, socialmente, comumente falando, as pessoas não adotam esse zodíaco, por causa do costume, da cultura já enraizada de 12 zodíacos, e não 13. E agora eu vou falar um pouco sobre algumas constelações que são mais importantes ou mais famosas, como, por exemplo, a maioria de vocês devem conhecer a constelação de Órion, que é o Órion Caçador, e, de acordo com a lenda, Órion está sempre atrás de um escorpião, e um escorpião está sempre atrás do Órion, ou seja, um está caçando com o outro. E ele era um caçador, e caçadores caçam com cachorros também. Então, tem o Órion, a constelação de Órion, e as constelações vizinhas dele são o que chamamos da constelação de Cão Maior e Cão Menor, certo? Ou seja, o Órion é acompanhado sempre por duas constelações de Cão Maior e Cão Menor, que é para ajudar ele a caçar o escorpião. E por isso nunca vemos o Órion e o escorpião ao mesmo tempo. Eles estão sempre perseguindo o outro infinitamente no ciclo. Como assim? Como eu disse, quando o Órion está visível no céu, significa que a gente está em primavera e em verão, aqui no hemisfério sul. Mas quando o escorpião está visível no céu, significa que a gente está em outono e inverno. E não tem como a gente estar em inverno e primavera ao mesmo tempo na mesma região do planeta. Ou seja, quando a gente observa para o céu, nunca vemos o Órion e o escorpião simultaneamente. Em algumas posições do céu é possível ver os dois juntos, só que não próximos, certo? E justamente essa observação que eles faziam antigamente deu origem a alguns mitos, que o Órion era um caçador, porque ele aparenta ser um caçador, tinha dois cachorros perto dele, ele caçava um escorpião infinitamente, porque ele nunca alcançava esse escorpião. Isso é alguma das lendas, né, e das origens dos signos, que era fruto de imaginação das pessoas. Eles observavam o céu, imaginavam coisas e tornavam isso em cultura, em lenda e assim por diante. O cinturão de Órion, que são essas 3 estrelas mais centralizadas aí no meio, são as 3 Marias, né? Ou os 3 reis bruxos. Também são as 3 pirâmides do Egito, beleza? Elas são 3 estrelas muito famosas. Possivelmente, aqui no Brasil, vocês também conhecem ela como as 3 Marias, ou 3 bruxos, e assim por diante. E vamos para a próxima constelação. Temos a de Escorpião, beleza? Que é a que eu disse, que são a que a gente percebe aqui no hemisfério sul, as épocas do ano, as estações, né? Tem a Escorpião, que é essa da esquerda. Ela é uma das constelações do zodíaco e ela faz quase esse movimento de um S. E na direita aí temos o Cruzeiro do Sul. Ela é mais visível aqui no sul, algumas partes do hemisfério norte ela não é visível, tanto que é por isso que ela recebeu esse nome de Cruzeiro do Sul. O nome Cruzeiro se deve ao fato de ela ter uma aparência de uma cruz e ela tem uma estrela aí aproximadamente do meio. E cada uma delas tem um nome diferente, certo? E elas têm os nomes de letras gregas, como alfa, beta, gama, delta e o epsilon, certo? São 5 letras do alfabeto grego. Só que elas têm alguns nomes populares. Por exemplo, a alfa é a estrela de Magalhães. A beta é a mimosa. A gama é a rubídia, que ela é mais avermelhada, né? Ela parece um rubi. E a delta é a pálida.
E essa que fica no meio, ela é chamada de intrometida, certo? Essas são as 5 estrelas principais do Cruzeiro do Sul. É claro que tem mais estrelas no Cruzeiro do Sul, só que essas são as 5 visíveis aqui da Terra. E elas são uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. E a estrela Alfa, né, que é a estrela de Magalhães, ela é muito importante para navegações. Por quê? Porque a estrela de Magalhães, quando o Cruzeiro do Sul está visível, essa estrela ela é a que está mais apontada para o Polo Sul geográfico. Ela não está exatamente na mesma posição do Polo Sul, só que ela está muito apontada para ele. E nas navegações, as pessoas observavam o céu noturno, viam essa estrela e sabiam exatamente para que caminho iriam para o sul. Ou seja, ela servia para guiar os marinheiros durante as navegações. Aqui mais perto tem a Beta Centauri e a Alpha Centauri, certo? São estrelas famosas também. E com isso, a gente conclui essa parte de conteúdos sobre a astronomia do nível 1. A gente conclui essa parte de astronomia e as próximas aulas serão sobre astronáutica e em seguida vamos ter uma aula de revisão de todo esse conteúdo do nível 1 para podermos introduzir no conteúdo do nível 2, beleza? Que vamos aprofundar algum desses conteúdos que já mencionamos, vamos explicar melhor as composições dos planetas individualmente, dentre outras coisas. Vamos explicar melhor também alguns outros sistemas solares, alguns outros planetas, certo? E assim por diante. Com isso, nós concluímos a aula de hoje. Peço novamente que vocês se inscrevam aqui no canal e obrigado.